Olá! Seja bem-vindo ao podcast Emoções a Serviço da Vida. E hoje eu estou recebendo a minha primeira convidada, Juliana Emereciano. E ela vai contar aqui um pouco como ela colocou as emoções dela a serviço da vida dela. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que o que você vai compartilhar vão ser sementes que outras gerações vão poder colher. Então, muito obrigada pela sua presença aqui nessa tarde. Amém. Eu quero te contextualizar um pouco quem é a Juliana Emereciano. A Juliana Emereciano foi minha paciente, né? Ela agora está de alta temporária. Daqui a pouco a gente vai avaliar se ela vai continuar de alta. Mas a Juliana, ela foi minha paciente e nós nos conhecemos numa situação muito inusitada e que, graças a Deus, teve um final feliz. Mas o objetivo do convite, né, de trazer a Juliana aqui, é para que você entenda como as nossas emoções elas podem nos levar para um lugar de morbidade ou um lugar de vida. E como você pode colocar as suas emoções a serviço da sua vida. Ju, conta aqui pra gente, né? Se apresenta, fala um pouco pra gente e depois eu quero que você fale sobre o dia 7 de outubro de 2021. Mas antes se apresenta. Ótimo. Obrigada por ter me convidado. Para mim é uma honra participar do seu podcast e poder falar, né, de tudo que aconteceu na minha vida, de uma fase que eu achava realmente que seria o fim e de tantos recomeços que nós tivemos, né? Eu tenho 39 anos, hoje eu sou empresária, sou casada, tenho uma rede de apoio da minha família muito próxima de mim, né? E, de fato, eu tenho tido bastante oportunidades de passar um pouco da minha experiência, do que eu vivi, do que nós passamos juntas, né? Com seu apoio também. Acho que era isso. Uma semente viva fica ela só, mas quando ela morre, ela pode dar frutos. E hoje eu quero que a Ju fale um pouco o que aconteceu naquele dia 7 de outubro de 2021. São 3 anos, de fato, de uma vida nova. Se eu puder comparar o que eu vivia antes daquela data, as semanas que antecederam, que me fizeram tomar a decisão de não fazer mais parte dessa vida, né, de autoextermínio, se eu comparar o que é minha vida hoje, é completamente diferente. Momentos que antecediam aquele momento ali, aquele dia, eu tinha uma tristeza muito prolongada. Muitos momentos de tristeza, muitos dias que eu não queria sair de casa, muitos dias que eu só queria dormir, não tinha prazer em atividades normais do dia a dia, como, por exemplo, até tomar banho. Apesar de ser uma pessoa, sempre ter sido muito vaidosa, sempre fui. As pessoas que me conheciam e que tiveram conhecimento do que aconteceu comigo se surpreenderam demais. Falavam, não, Juliana, não. E, de fato, eu não externalizava isso, né? Os sentimentos que eu tinha em relação à tristeza que eu vinha de traumas que eu havia vivido, de situações que eu não tinha resolvido na minha mente, na minha vida também, né? E da projeção que eu fazia do meu futuro, que eu acho que, analisando o que me fez desistir da vida, eu acho que era muito do que eu projetava para o meu futuro, do que eu via que eu ainda teria de vida à frente, e eu não queria ir para aquele caminho. Você perdeu a esperança, Ju? Perdi. Eu não tinha vontade de ir para o futuro que eu via que eu estava indo. Você perdeu o apego, Ju? Apego pela sua mãe, pelas coisas que antes te davam prazer, apego pela vida do trabalho? Totalmente. Totalmente. Eu me emociono sempre, todas as vezes que eu for falar desse momento, porque me dói um pouco imaginar o sofrimento que eu ia causar para minha mãe. Isso sempre me machuca. E a minha mãe era uma das pessoas, assim, que eu sabia que era a pessoa que eu mais iria magoar, mas que naquele momento eu não conseguia pensar nela. Eu pensava em interromper aqueles sentimentos que eu tinha.
eu pensava em finalizar com aquela sensação que eu tinha na minha mente e no meu coração. E aquele dia foi um dia de muito desespero. Muito desespero. Os dias que antecederam também, né? Eu vinha decidindo que faria isso ao longo de uns 4 dias, mais ou menos. Então, eu tinha crises de choro muito prolongadas, porque na minha mente eu precisava fazer aquilo, mas eu Não não existia queria. outro plano para você a não ser dar cabo da sua vida. Exatamente. Então, na minha mente eu precisava, não tinha outra forma de resolver os meus problemas. Eu teria que fazer aquilo, mas internamente eu não queria. Eu sentia vontade de continuar vivendo. Eu sentia, para ter uma ideia, né? Eu cheguei a subir no parapeito do prédio para pular e eu pensei mais um pouquinho, eu vou voltar. Vou ficar mais um tempinho aqui embaixo para ficar um pouco mais de tempo viva. Então existia aquela dualidade, né, entre acabar com aqueles problemas e acabar com a sua vida, mas também querer resolver os problemas e querer viver. Não, não, doutora, no dia que eu decidi que ia acabar com a minha vida, eu não tinha a intenção de resolver meus problemas. Eu achava que não tinha jeito, que de fato não tinha jeito. Mas a minha intenção de descer no primeiro instante foi realmente para ficar mais um tempinho viva. Então você tinha uma dualidade entre a vida e a morte. Sim, sim, sim. Mas sem expectativa nenhuma de resolver seus problemas. Sem expectativa nenhuma. Sem expectativa nenhuma. Ju, você trouxe aqui pra gente uma situação que eu já falei para vocês, que são os 5 Ds: depressão, desespero, desesperança e desamparo. Você fazia uso de álcool ou de outras drogas? Não. Então a gente tem aqui dos 5 Ds, 4: depressão, desespero, desesperança e desamparo. E aí o que aconteceu, Ju? Né, nessa situação aí de desespero, de desesperança, num quadro depressivo clássico, sem tratamento. Sim. Eu decidi, e num certo dia, eu decidi que seria aquele, né? Não dava mais para esperar, seria aquele dia. Então, eu saí de casa com a intenção, apesar de não demonstrar para ninguém, eu saí de casa com a intenção, me despedi da minha mãe, que era a pessoa que estava comigo, né? Me despedi pelo WhatsApp do meu namorado na época, mas não dizendo o que eu estava fazendo. Só ele estava me esperando para resolver uma questão. E aí eu mandei uma mensagem assim para ele: eu já estou indo. Te amo. E ele não entendeu. Ele disse que na hora falou assim: mãe, mas tá. Onde? Mas ocupado ali trabalhando. Ele, tá, mas ok. E eu decidi que faria isso. E, doutora Andréia, uma das coisas que mais vinham na minha mente era a intenção de estar próxima de Deus naquele momento. Talvez foi uma coisa que eu já falei várias vezes, que eu orava muito, muito. Todos os momentos que eu estava lá em cima, eu orava, apesar de estar bastante afastada de Deus, mas naquele momento eu orava. Porque eu queria que as minhas últimas palavras fossem com Deus. Então eu pedia perdão, eu pedia para ele cuidar da minha mãe e cuidar das pessoas que ficariam abaladas e tristes comigo. Mas o tempo todo eu queria que minha última palavra fosse com ele. Então, assim, as pessoas me perguntavam em relação à fé, eu tinha fé, tanto que eu tinha medo do que iria acontecer com a minha alma, com o meu espírito. Então, por isso que eu sempre quis conversar com Deus naquele momento ali. E acho que... eu sei. Realmente sei que eu teria pulado. Eu fui naquele dia para acabar com a minha dor, para acabar com o futuro para onde eu estava indo. E eu sei que eu não pulei, que eu não caí dali, porque eu tive amparo, tive a chance de voltar à vida, de recomeçar a minha vida, a partir daquele momento em que chegou o socorro, em que eu vi tanto cuidado e tanta verdade ali comigo, e que eu sei que eu não desisti,
eu não me vi desistindo daquele momento. Eu não sei. Hoje eu me pergunto, a gente já falou até algumas vezes disso, né? Que eu não vi. Qual foi o momento que eu desisti, que eu deixei a minha mão cair, que eu deixei pegar na sua. Mas eu sei que foi Deus. Eu sei que quem me amparou e quem me deu a oportunidade de viver a vida que eu tenho hoje, com tantos projetos para o futuro, com tantas coisas que nós temos vivido, foi Deus. E eu vejo isso todos os dias, nos mínimos cuidados, nos mínimos detalhes. Ju, naquele 7 de outubro, eu estava voltando de férias. Era no início da tarde, bradou uma ocorrência num lugar determinado aqui de Brasília, e já tinha uma equipe lá no local, né? E aí, quando a gente chegou, aquela cena, de fato, foi uma das cenas que mais me impactou, porque eu falei, é a primeira vez que eu vou ver alguma coisa acontecer na minha frente, porque não tinha muitas possibilidades de te salvar, né? Existem situações que a gente tem todo um preparo para fazer intervenções, mesmo a revelia do paciente, mas a gente tem ali as condições para aquilo, mas naquela cena não tinha condições nenhuma de fazer a revelia. E a própria situação física que você se encontrava era bem insustentável. A gente ficou ali mais de 1 hora ali, né? E eu lembro que teve um momento que você se irritava muito com a minha fala, né? Eu ficava trocando, eu era uma das negociadoras, né? Junto com a bombeira que estava lá. E aí, toda vez que ela ia, você tinha inclinações maiores. E quando eu vinha, você se irritava. Sim. E isso eu consigo ver hoje claramente, né? Eu queria ficar em silêncio para conseguir organizar a minha oração. Eu queria ficar ali e a voz dela era calma, e as coisas que ela falava, no sentido de você é tão bonita, você ainda tem a vida toda pela frente, você calma, vai dar tudo certo, não me atrapalhava, né? Eu conseguia ir minha oração até o final ali, a ponto de falar, vou fazer agora. Vai ser agora. Faltava pouca coisa ali realmente para eu decidir. E quando você vinha, você me atrapalhava, né? Você me tirava daquele momento ali que eu estava. E isso me irritava. A minha vontade realmente era falar, cala a boca. Isso aconteceu algumas vezes, né? Muitas vezes, muitas vezes. Então, nos momentos que eu acho que eu tive bem perto de fazer, você entrava, né? E a sua voz me incomodava, me irritava, me tirava daquele momento que eu estava ali. E eu perdia a intenção, porque você faz foi meio cronometrado. Eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, né? Eu vou finalizar com uma oração, falando isso aqui, a última coisa que eu vou dizer é isso. Você tinha um plano claro? Tinha. Eu tinha um plano claro. Aqui é importante a gente pontuar, eu estava num atendimento, né? Eu faço parte de uma equipe aqui em Brasília de socorro, né? De atendimento pré-hospitalar. Mas as técnicas que eu utilizei são técnicas de comunicação terapêutica. E toda essa questão da entonação da voz e do que é dito, gente, é uma técnica, não é nada ao acaso. E, de fato, o objetivo é de tirar o paciente daquele transe que ele está vivendo para tentar resgatar nele a expectativa de futuro. Lembre-se sempre, quem mais vende esperança é quem mais influencia. E o que eu tentava trazer para a Juliana naquele momento era um pouco de esperança e expectativa, e não que tudo daria certo, mas o que ela faria a partir daquilo que deu errado. Porque vai existir momentos na sua vida que as coisas vão dar errado. E a Xuxa nos enganou, a vida não é doce, doce feito mel, e nem tudo que a gente quiser, se quiser, será. Mas existem expectativas, existe como viver a partir do sofrimento e não sem o sofrimento. Isso é verdade. Se eu fosse mensurar, né, os problemas que eu tenho hoje com os problemas que eu tinha quando eu decidi, são muito maiores, são bem maiores. Mas eu tenho plena convicção que eu consigo resolvê-los, que nem tudo está nas minhas mãos, mas que
vai dar certo, de uma forma ou de outra. Se não for para ser daquela forma, eu consigo resolver de outra forma. E as coisas têm acontecido assim. Eu, de fato, se for, exceto a desesperança, porque isso eu não tenho mais. Eu não tenho desesperança no meu futuro, eu não tenho desamparo e eu não tenho depressão. E hoje, Ju, a gente então vai falar um pouco, né? A gente teve aí um evento traumático, né, no dia 7 de outubro, e que, graças a Deus, finalizou bem. Eu lembro claramente o momento que eu te pedi para colocar a corda em você, né? Para que você confiasse que eu iria dividir minha corda com você, enfim. E aí a gente vai e desce daquela cena. E eu lembro claramente que quando você desceu, eu joguei água nas suas costas e fiquei lá um tempão sem a gente fazer nada. Porque quando uma pessoa está decidida a dar cabo da vida dela, quando você tira ela da crise, ela continua decidida. Ela só não tem mais a impulsividade, mas ela continua decidida. Porque eu lembro que até na porta do hospital você ficava falando. Sim. E um pensamento que eu tinha, tá, mas agora eu vou ter que fazer de qualquer jeito, porque todo mundo vai achar que eu sou louca. E isso era um pensamento que eu tinha, que ficou comigo no momento que eu estava lá em cima também. Tipo, agora não tem como voltar atrás. Você já está aqui em cima, não tem mais jeito, agora você tem que fazer. Não tem como voltar atrás, não tem como explicar para alguém e o que, que as pessoas vão pensar de mim. E o sentimento, mesmo depois que eu deixei você passar a corda, que nós descemos, era como que eu vou conseguir fazer isso depois? Agora as pessoas vão ficar próximas de mim, agora as pessoas sabem que eu estou triste. Como que eu vou conseguir fazer isso depois? E aí, Ju, eu lembro que imediatamente, quando a gente te tirou, o seu namorado estava lá, que hoje é seu marido. Sim. E aí, nessa hora, a gente viu tanto que a rede de apoio é importante, né? Porque ele não saiu do seu lado em nenhum momento. Não. Ele entrou com a gente na ambulância, foi com você para o hospital e está aí do seu lado até hoje. Sim. E hoje é seu sócio. Hoje é meu sócio. Então, Ju, fala um pouco para a gente, dessa parte da rede de apoio, né? Da importância de acionar essa rede de apoio. Porque você mesmo falou, ninguém sabia o que eu estava vivendo, né? As pessoas não se atentavam à sua tristeza, você até dissimulava ali um pouco, né, para que as pessoas não percebessem, mas depois desse evento, óbvio, né, a sua rede de apoio se manifestou. Eu lembro, inclusive, que uma vez você foi no consultório com a sua mãezinha, que Sim. já é uma senhora mais velha, e o seu namorado nunca saiu do seu lado, tanto que hoje ele é seu marido. Fala um pouco para a gente dessa importância da rede de apoio, desses vínculos sociais. Sim, e eu tenho consciência, doutora Andréia, que eu tenho essa rede de apoio hoje, que eu tenho essas pessoas tão próximas de mim, porque eu fui muito honesta hoje, sou muito honesta em falar do que eu sinto. Nós fomos, e de fato aquele dia foi um divisor de águas, porque depois daquilo eu pude ser muito honesta em relação ao que eu sinto, ao que eu penso, quem eu sou de fato. E as pessoas, elas se aproximam da nossa verdade, né? De quem nós somos de fato. Eu tenho meu marido que me amparou muito, absolutamente. É claro que é muito importante você ter alguém que se preocupa, mas ter alguém que te aceita, né? Exatamente com a sua verdade, como você é. A minha família, a minha mãe em especial. Minha mãe, é claro que a gente tem uns momentos de tristeza, né, gente? Todo mundo tem, faz parte da vida. Faz parte do show. Faz parte do show. Eu tenho os meus momentos de decepção, de ter esperado algo do dia, que não foi aquele dia, e eu querer um pouquinho de isolamento, querer ficar só, super normal também. Eu já sei me ver em momentos de que eu estou triste ou de que aquele poderia seguir. Graças a Deus nunca aconteceu. Mas eu tenho a minha família que se preocupa, tipo, você está só deitada, está com sono, está cansada. Eu tenho as pessoas que eu pude me abrir e que hoje elas também me cuidam, né? Elas também me observam. E você ser honesto com as pessoas que estão próximos de você, com o que você sente, com o que você, com a sua tristeza real é importante, independente da tristeza que for, é importante. Duas coisas aqui que a Juliana falou que é muito importante. Ela falou do eixo social, né, dessa importância de ter relacionamentos, da família amparar ela, mas ela falou uma outra coisa que é importante, que é você ser aceito do jeito que você é.
E ser aceita do jeito que nós somos é uma necessidade humana. Todos nós precisamos ser aceitos e amados. Então, no momento que a Juliana conseguiu, de fato, abrir para as pessoas o que ela estava vivendo, ela conseguiu se sentir aceita e amada. Então, a gente tem aí o eixo social aí como um fator aí de proteção. Agora, Ju, depois que isso aconteceu, você começou, de fato, a fazer um tratamento, Sim. né? E aí, fala um pouco, então, para a gente desse tratamento, porque agora a gente vai falar do eixo biológico, gente, que é um eixo importante. A depressão, ela tem múltiplos fatores. Óbvio que todas as vivências de sofrimento da Juliana, a história dela, os traumas dela, eles influenciaram, mas os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais para adoecer e para tratar. Então, a gente também tem questões orgânicas aí, e depois disso você começou a fazer um tratamento com quem, Juliana? Quais foram as especialidades que você procurou? Psicólogo e psiquiatra. Tanto para conseguir organizar as minhas emoções, entender o que eu sentia, o que fazia parte de mim e o que eu absorvia para mim. E também das minhas questões químicas mesmo, né? Eu precisei de medicamento para controlar o meu sono. Eu não tinha dificuldade para dormir, ao contrário, eu dormia muito. Eu sentia a necessidade de passar dias dormindo, para não pensar nos meus problemas, para não pensar na minha vida. E eu dormia, eu de fato conseguia dormir horas consecutivas, né? Então eu precisei de medicamento para regularizar o meu sono, precisei para controlar as minhas crises de ansiedade. A ansiedade, ela me deixava perder muito do que eu vivia, né? Das coisas que aconteciam ao meu redor, de não aproveitar as situações que eu vivia. Então, eu precisei de medicamento para corrigir o meu sono e de medicamento para corrigir a minha ansiedade e me ajudar a controlar o dia, né? Isso foi necessário para mim. A terapia é uma coisa que eu nunca tinha vivido, que para mim eu imaginava ser de uma forma. Eu confesso que eu era bem preconceituosa com terapia e medicação. Você achava que Até. isso era coisa de quê, Juliana? Ah, de doido. Entendi. Foi no psicólogo. Exatamente. Eu pensava, não, gente, não precisa. E outra, eu visualizava a terapia de uma forma diferente, né? A gente se entende muito. Você aprende a organizar os seus pensamentos. Você aprende a corrigir os momentos que você está começando a tendenciar de uma forma negativa. Hoje eu consigo me autoavaliar. Juliana, você fez terapia na abordagem cognitiva comportamental. E como é que eram as sessões? Assim, você falava e ia embora? Como é que era? Não. A minha terapeuta é bem ativa. É muito ativa, inclusive, nas instruções que ela me passava. Do tipo, você veio aqui para olhar meus olhos azuis? Você vai repetir esse comportamento? Aqui, gente, é importante a gente entender que a abordagem cognitivo-comportamental hoje é o que a gente tem de melhor evidência científica para tratamento de depressão e ansiedade. E uma das características da psicologia cognitivo-comportamental é que ela é uma abordagem colaborativa. Então, o terapeuta e paciente caminham junto dentro de um plano terapêutico para um objetivo, né? Para chegar ali num destino. Então, ela tem aí um processo aí de começo, meio e fim, porque a gente tem um objetivo terapêutico. E o objetivo terapêutico da Ju era ganhar repertório de comportamento para lidar com as situações difíceis, né? E estabilizar as questões químicas dela. Ela tinha uma depressão clássica com episódios de ansiedade e essa alteração do padrão do sono, tanto a insônia quanto a hipersonia, ela vai trazer danos aí para o funcionamento do indivíduo, né? Sim. Então você teve que tomar remédio e ir para o psicólogo. Exato. E não estava doida? Imagina. A gente não se percebe, né? Eu acho que... E eu tenho visto... Eu tenho tido na verdade, a gente, quando você se enxerga doente, você consegue observar as pessoas também com comportamentos que são parecidos com o seu, né? É claro que nem todo mundo está depressivo, não. A gente tem comportamentos de tristeza mesmo, né? E faz parte do show. E faz parte do show. Mas você não se percebe quando está doente também. Eu não me percebia doente, nunca imaginei que eu tivesse depressão.
ficar 2 dias trancada dentro de um quarto, no escuro, sem querer comer, e de repente levantar e me arrumar toda para fazer uma selfie, dizer que estou ok, mas eu achava que isso era normal. Não, isso não é normal. Ju, você considera que o acesso que você teve ao tratamento foi o que de fato fez com que você tivesse a remissão desses sintomas? Certamente, certamente. Eu não saberia por onde recomeçar a minha vida se eu tivesse descido daquele parapeito, eu tivesse levado para o hospital, e aí? Por onde eu recomeçaria? Como é que eu teria organizado toda aquela bagunça que estava na minha cabeça? Eu não imagino como eu teria recomeçado se não fosse o passo a passo, de realinhar, de escrever, hoje você vai fazer isso, amanhã, olha, eu quero que você leia isso, eu quero que durante essa semana vamos tentar agir dessa forma, de forma diferente mesmo de como eu me comportava. Ju, você acha que tem muito estigma ainda relacionado a buscar esse tratamento, a entender um pouco, igual você falou, né? Eu não conseguia me perceber, mas hoje, depois de passado por tudo isso, né? Você consegue ajudar outras pessoas, né? Porque naquilo que eu fui curada, eu posso curar a outros, né? Naquilo que eu tive acesso, eu posso dar acesso a outros. Mas você acha que tem muito estigma ainda relacionado a tratamento, a tomar medicação, né, a buscar essa ajuda especializada? Eu acho que sim, ainda tem. Eu percebo que quando a gente conversa, principalmente sobre ainda tomar medicação, né? As pessoas têm é claro que a gente você vai parando, né? Desmamando, então não é tão simples assim. Eu não posso me sentir bem e parar com a medicação, enfim. Mas as pessoas sentem, acham que a organização da vida não está só num terapeuta, num psiquiatra, que tem formas de você resolver, como por exemplo, eu ouço muita gente dizer assim, acho que eu preciso ir para a igreja. Não, minha vida está muito bagunçada, está dando tudo errado, eu me sinto muito triste, eu tenho adoecido muito. Hoje, eu tive essa experiência com a minha cabeleireira, conversando sobre isso. E ela disse, eu acho que eu preciso ir para a igreja. Eu falei, precisa também, mas você precisa de um psicólogo. Você precisa conversar. Você precisa falar do que você sente, você precisa falar dessa sua tristeza, você precisa falar. E aí as pessoas, né, falam assim, é isso também, mas não coloca em primeiro plano. E eu acho que hoje, entre todos os problemas que eu tentava resolver na minha vida, tivesse colocado em primeiro plano a minha saúde mental, eu teria evoluído para onde eu estou hoje muito antes. O que acontece é que a gente fala que o acesso a um tratamento mais rápido, ele pode diminuir os danos, né? Ele não vai tirar os danos, mas ele pode diminuir os danos. E aí, Ju, eu quero pegar um gancho com o que você falou lá no início. Você era uma mulher de fé, você até orou antes de ir embora. Você queria falar com Deus. Então não era por falta de fé que você estava daquele jeito. Não, Porque não. você tinha fé. Sim, sim. Eu tinha fé, mas a fé sozinha realmente não resolve. Não resolve. Ao contrário mesmo, eu sentia que quando eu me despedisse, quando eu saísse, dali eu seria até amparada. Eu tinha muito medo do que aconteceria com o meu espírito, com a minha alma. Eu tinha esse medo, mas também eu sentia que, de alguma forma, ali eu estava com Deus naquele momento. Então, não é falta de fé. De jeito nenhum. Não é falta de fé. Não é só a fé quem resolve. Embora a fé seja importante, porque eu preciso ter fé para tomar um remedinho e continuar tomando, né? Muito. Eu preciso ter fé todos os dias para passar pelos meus problemas. Eu preciso ter fé e ter esperança que vai dar certo. Não, vai dar certo. Quem me ampara é Deus, meu Pai. E de fato, Deus é um bom pai. Só que a própria palavra de Deus, ela diz assim que no mundo nós vamos ter aflição, nós vamos ter dias difíceis, mas que nós precisamos guardar o nosso bom ânimo para vencer. A palavra de Deus, ela também nos dá um lugar de amparo e proteção, porque ela nos legitimiza a sofrer. Ela diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de amar, de odiar, há tempo de guerra, há tempo de paz e há tempo também de buscar tratamento especializado. Ju, você agora entrou no outro eixo, né, que eu falo que é um eixo importante, que é a espiritualidade. E aí a espiritualidade, ela ocupa uma função importante, né? Eu digo que ela é o recheio que faz a nossa vida ali juntar os outros eixos.
Então, a gente falou do eixo social, desse suporte que você teve familiar, né? Do seu namorado, que hoje é seu marido, né? E percebam o quanto que é importante você estar do lado de uma pessoa que tenha comportamentos de literalmente cuidar de você quando você não servir para mais nada. O namorado da Juliana viu tudo isso que aconteceu, ele participou desse dia, inclusive, do tratamento dela, e hoje ele é o marido dela, ele não abandonou ela. E aí a gente vai falar, né? A Bíblia diz que largará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher. Então, são homens que fazem família. E aí a gente falou da importância do eixo social, a gente falou aí do eixo biológico, que é o tratamento com medicação, terapia, né? Falamos do eixo psicológico, esse realinhamento emocional, e agora a gente entrou no quarto eixo, que é a espiritualidade, né? A importância da espiritualidade, mas a necessidade de não deixar a coisa meia mística, né? Como se a fé fosse resolver tudo. Exato, exato. E, de fato, eu tenho essa consciência. Eu sei que hoje eu sou empresária, então a gente tem problemas, você tem dificuldade, você tem... Vida de adulto, né? Vida de adulto. Qual é a regra da vida de adulto? Vida de adulto. Então, eu sei, mesmo estando num problema enorme, eu sei que depende do meu trabalho, depende do meu estudo, depende do meu esforço, mas eu também sei que eu estou amparada. Eu me sinto amparada. Quando eu oro, quando eu peço discernimento, quando Deus me responde, porque Ele me responde. Ele é um bom pai. Ele me responde. Ele é um bom pai. Ju, uma outra coisa importante que eu acho legal você falar é sobre uma outra coisa que faz parte do tratamento, que é a questão da atividade física. Certo. Agora eu vou ser negligente para falar disso, porque a gente tem uma... E isso também... Mas na época ali, no início do tratamento, vamos lá. No início do tratamento, foi uma das coisas que me ajudou muito, a atividade física. Primeiro porque ela controla muita ansiedade, ela libera realmente muita endorfina, então eu me sentia muito bem. E aí tem uma questão, né, que a gente precisa se autoavaliar novamente. E eu, nesse momento, já me autoavalio, porque quando as coisas ficam tudo bem, a gente tem a tendência realmente a se acomodar, né? A falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu estou confortável. Essas fases são perigosas. E eu tenho sentido a necessidade de voltar a treinar, de voltar a me cuidar, né? E isso faz parte do eixo biológico, eu já voltei. Ju, agora você falou aí dessa importância, né? Você se autoconhece, então você também começou a entender os seus momentos de dificuldade, quando você precisa ali pedir ajuda, sair do quarto escuro, né? A importância desse alinhamento dos 4 eixos. Você foi muito bem treinada, porque sua psicóloga é boa, viu, Juliana? Muito boa, sua muito psicóloga é boa. Juliana, agora fala um pouco aqui pra gente. Você acha que você sofreu algum tipo de preconceito por você ter tentado contra a sua vida? Eu ouvi algumas coisas, assim, do tipo, não, mas logo você, né? Eu nunca esperava isso de você, no sentido de... Eu acho que eu sempre fui... acho que me expressei bem, então eu era ótima para dar conselhos, né? Minha vida é uma bagunça, mas eu sempre fui excelente para dar conselhos. Então eu ouvi muito das pessoas assim, nossa, mas você falava e vivia completamente o contrário, né? Algumas coisas nesse sentido. Mas, de forma geral, eu acho que não chegou até mim. Preconceito no sentido... Não, talvez um pouco das pessoas muito próximas, assim, um certo susto, né? Uma surpresa, que eu acho que é normal. Mas preconceito eu não senti, não. Ju, nesses 3 anos aí de renascimento, né? Você hoje é uma empresária que emprega quantas pessoas? 8. Emprega 8 pessoas, né? Se a gente multiplicar aí por baixo, família pequena, vezes 3, né? 8 vezes 3 dá 24, é isso? Sou psicóloga. Eu também não sou boa nas exatas. 24 pessoas que diretamente dependem de você, né? E aí hoje você é uma mulher que, graças a Deus, tem vida e vida em abundância, né? E problemas em abundância também. Porque vida de adulta é isso, gente, é fazer o que precisa e não o que tem vontade. Quanto mais velha a gente fica, mais problema a gente resolve. Porque ou você é problema ou você resolve problema. É isso. Ju, e aí a gente entrou agora pro
pro antagônico dos 5Ds que a gente estava. Então, você estava com depressão, desespero, desesperança, desamparo, só não fazia o uso de álcool e outras drogas. E aí a gente agora vem para uma outra questão que você falou, que você agora aprendeu a viver. Você desfruta a sua vida? Desfruto. Eu desfruto. E eu aprendi isso na terapia. Eu lembro de um dos primeiros momentos assim que eu percebi que eu não desfrutava, dos momentos que eu vivia, que a minha ansiedade, que os meus pensamentos negativos me impediam de viver a minha vida, eu aprendi na terapia. Eu lembro que quando nós estávamos montando a loja, e eu tive uma dificuldade com os móveis que não chegavam, que a pessoa me enrolava, e eu estava extremamente chateada com aquilo, a ponto de não desfrutar o que eu estava vivendo, de estar abrindo um CNPJ, de estar abrindo uma empresa, de estar fazendo as coisas nos mínimos detalhes. E eu ouvi de você falar assim: Ju, presta atenção, olha o que você está vivendo, veja o que você, olha onde você estava, tentando finalizar a sua vida por causa de uma desesperança do futuro, né, das suas tristezas. Hoje você está abrindo um CNPJ, hoje você está criando os detalhes da sua empresa, de como vai estar, mas você ainda está apegada no que de ruim está acontecendo, que era só um atraso de móveis. E quem não tem, gente? Atraso de móveis com marceneiro. Só que eu não conseguia desfrutar. Hoje eu desfruto. Hoje eu desfruto dos momentos que nós temos. Hoje eu desfruto da companhia da minha família. Hoje eu desfruto hoje eu desfruto das respostas de Deus que eu consigo visualizar. Eu desfruto com os meus planos do futuro. E eu sei dar a glória a Deus nos meus momentos difíceis. E aí você entrou, então, no nosso segundo D, que é o descanso. Você aprendeu também a descansar naquilo que você não consegue mudar, né? Porque existem coisas que nada que a gente faça, né, vai resolver. E aí o terceiro D, gente, é o desenvolvimento. Você que se desenvolveu, Ju, nesses 3 anos? Muito, muito. Como pessoa, como filha, como mulher, como profissional, como cristã. E aí você aprendeu também o quarto D, que é decifrar. Decifrar qualquer estação que a gente está vivendo, né? Sim. E tem dias que são dias difíceis, dias de pagar imposto, dias de pagar folha de pessoal, né? Dia de surpresas, dias de despesas que você não esperava, dias de... Um acidente com a mãe, uma acidente coisa com a mãe. inesperada. Exato, exato. E você entender que faz parte, que a gente... Vamos resolver aqui o que está ao meu alcance, vamos fazer da melhor forma, vamos pedir ajuda para todos os outros também e não puxar tudo para mim. Isso era uma coisa que eu tinha tendência sempre a fazer, né, a tentar resolver, a tentar absorver tudo. Então a gente aprende a decifrar o que você pode fazer, o que é da sua competência e o que não é, o que é problema seu e o que não é. E aí o quinto D, que é decidir viver. Você decidiu viver, Ju? Completamente. Completamente. E desde quando eu desci dali, que eu passei a me tratar, eu nunca tive a intenção de acabar com a minha vida novamente. Então a Ju aprendeu a desfrutar daquilo que ela tem, descansar naquilo que ela não consegue mudar, se desenvolver naquilo que é responsabilidade dela, decifrar a estação que ela está vivendo. E com isso ela decidiu viver. E hoje, Ju, você é aí uma multiplicadora de boas práticas de saúde mental. A gente já teve a oportunidade de estar na TV Globo, na Record, no SBT, em várias televisões, falando dessa sua experiência com um tratamento especializado, né? Que é o que eu acho que é mais importante. E as pessoas acabam também te procurando, né? Sim, sim. Acontece, né? Algumas vezes acontece por acaso, são pessoas que eu acho que não sabem do que tinha acontecido, mas aconteceu de pessoas terem me visto nas reportagens e terem me chamado no Instagram. Aconteceu com uma apresentadora que me entrevistava e que no momento da entrevista, ela em lágrimas, eu também estava vivendo uma coisa do que eu já havia vivido. Eu não sou perita, não. Né? Você encaminha. Não, você encaminha. Mas eu encaminho. Hoje eu sei. Hoje eu soube falar isso hoje mesmo. Mas nós você tivemos sabe a experiência acolher as pessoas, sim, né, Ju? Sim. E saber o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Você precisa, sim, buscar fé em Deus para te amparar. Precisa, muito. Muito. Não dá para ficar sem. A vida sem fé é muito sem graça. É impossível. Como é que vive sem fé? É impossível. É impossível. Mas você precisa de tratamento.
eu adoraria que tivessem sido mais honestos comigo. Eu acho que eu tive 2 pessoas que foram comigo, foram 2 coaches, que eram uma personal e um coach. Que o coach falou assim para mim: não, você precisa organizar a sua cabeça, eu acho que você está precisando mais de um psicólogo. Eu queria que ele tivesse sido mais duro comigo, que tivesse deixado mais claro que eu realmente não estava bem, que eu estava precisando de ajuda. Eu não precisava tanto cuidar do corpo, eu precisava cuidar da mente. Então, nos momentos que eu posso falar disso e nos momentos que eu posso encaminhar as pessoas e dizer o que deu certo para mim, que eu sei que vai dar certo para os outros, eu faço. Ju, hoje, então, você é uma multiplicadora de boas práticas de saúde mental, né? Você viveu todo o seu processo, Juliana fez todo o processo, gente. Ela fez psicoeducação, clarificação, plano de mudança, treino de mudança, prevenção de recaída, tomou medicação, fez desmame medicamentoso. Quando precisa, ela pede ajuda e hoje ela consegue viver. Hoje você é uma multiplicadora de boas práticas de saúde mental. É um prazer te receber aqui no podcast Emoções a Serviço da Vida, né? Você teve lá no lançamento do meu livro. E o objetivo do meu livro, Ju, foi tentar multiplicar as boas práticas de saúde mental para pessoas que talvez não vão ter acesso à terapia, não vão ter acesso a um psiquiatra, mas eles podem ter acesso a ferramentas que ajudem eles a organizar melhor aí os seus pensamentos, né? Esse foi o objetivo do livro Emoções a Serviço da Vida. Isso aqui é um manual de boas práticas de saúde mental, onde você vai entender um pouco sobre ansiedade, depressão, suicídio, primeiros socorros psicológicos, automutilação. Você vai entender sobre os 4 eixos de cuidado: biológico, psicológico, social e a espiritualidade, que foi o que a Ju trouxe, que alinhou a vida dela, e você vai ter aqui algumas ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Porque você falou muito, né, Ju, ao longo do nosso bate-papo, o quanto a fé é importante. E você descobriu que você tem o quê, Ju, no céu? Eu tenho pai. Eu tenho pai. Ele é um bom pai. É um bom pai. Ele é um bom pai. É um bom pai. Eu Ju, não mereço, viu? Mas tem. Ju, como eu comecei dizendo, uma semente viva fica ela só. Mas quando ela morre, ela consegue germinar e dar bons frutos. E a Ju foi essa semente que deixou os estigmas, o preconceito morrer e hoje consegue dar bons frutos na vida aí de minimamente 24 pessoas que diretamente dependem da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua organização financeira, da sua união com seu sócio, né, que é o seu marido. E o que você está fazendo, Ju, é como sementes de tâmara. Então, eu quero finalizar aqui esse nosso bate-papo te entregando essa tâmara e dizer que o que você está fazendo, Ju, são sementes de tâmara que outras gerações vão colher. Essa sua vulnerabilidade de expor o que você viveu, esse seu coração doador, né, de entregar aos outros muito mais do que aquilo que você teve, né? Essa sua bondade como filha, porque eu sei que você é uma boa filha, e a Bíblia diz que se nós honrarmos os nossos pais, nós vamos ter dias fartos, né, e longos na terra, e você é essa mulher. Então eu quero te entregar essa tâmara para dizer que o que você está fazendo, né, as suas boas práticas de saúde mental são como tâmaras, vão deixar aí sementes para outras gerações, um livro e uma caneca do nosso programa, para que você continue aí sendo uma multiplicadora de boas práticas de saúde mental. Obrigada. Agora, Ju, para finalizar, eu queria que você deixasse aí uma dica. Como as pessoas podem ser, né, podem aí entrar para o nosso time de serem multiplicadoras de boas práticas em saúde mental? Como é que elas podem fazer, Ju? Eu acho que nós todos, né? Nós sempre temos alguém que a gente observa, que a gente sabe que pode ajudar, né? Os conselhos para uma pessoa quando ela está num momento de tristeza são difíceis. Eu acho que é mais um amparo, no sentido de como eu posso te ajudar? Como é que você está hoje? Como é que você está de verdade? Isso é uma pergunta tão simples, gente, que às vezes a gente não ouve com honestidade, né? Não faz e não ouve a resposta porque você não fez com honestidade. De perguntar para a pessoa mesmo, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Quando você perceber que aquela pessoa está com um olhar mais caído, apoiar. E é lógico, se a pessoa se abrir, se ela deixar claro com você o que ela está sentindo de verdade, ajudá-la mesmo, incentivar a procurar uma ajuda de verdade, a falar do que sente, para quem está próximo, né? Porque às vezes essa pessoa está se despedindo da mãe ou se despede do namorado e eles nem fazem ideia de que é o último dia.
Então, se alguém disser para você, eu não tô bem, presta atenção no eu não tô bem, porque sempre pode ser um algo mais, né? E, gente, eu fui acolhida na última hora. Eu gostaria de ter sido mais honesta com quem me perguntava se eu não estava bem. Mas, graças a Deus, eu tive uma nova oportunidade. E muitas outras pessoas podem ter essa oportunidade, né? De não deixar esse mundo precocemente, com tudo que Deus tem preparado para a gente. Muito obrigada, Ju, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui conosco, né? Mostrando a sua vulnerabilidade e se abrindo aí. Então, a Ju deu uma dica para que você seja um multiplicador de boas práticas de saúde mental. Acolha o que as pessoas trazem para você. Observe as pessoas que estão ao seu lado, porque humanos precisam de outros humanos. Foi um prazer estar com vocês nesse episódio do podcast Emoções a Serviço da Vida. Fiquem ligados nos próximos episódios. O objetivo desse podcast é te ajudar a conhecer um pouco mais, né, do como colocar as suas emoções a serviço da vida e te convidar a ser um multiplicador de boas práticas em saúde mental.